Sejam bem-vindos todos aqueles interessados em conhecer melhor a língua portuguesa. Então, vamos começar? Para hoje, eu escolhi um assunto muito cobrado em concursos. Curiosamente, vocês vão perceber que, nossa, é verdade, várias questões eu já resolvi sobre o assunto que são os pronomes relativos. Nosso assunto hoje são pronomes relativos. Então, vamos observar uma coisa. Os pronomes relativos fazem parte das classificações dos pronomes, generalizando, que é uma das 10 classes gramaticais. E nós sabemos que para cada classe gramatical corresponde uma função. Então, antes de ser relativo, que função uma palavra deve exercer para que eu a considere pronome? Observem a classificação pronome. Por quê? Porque os pronomes, de uma forma geral, eles gravitam em torno de substantivos. Essa é a função dos pronomes. Agora, de acordo com a informação sobre o substantivo ao qual o pronome se refere, é que nós entramos nas classificações específicas. Pronome possessivo, indefinido, certo? Demonstrativo e por aí vai. Então, partindo disso, a pergunta surge: qual é a função que cabe então a um pronome para que eu o considere relativo? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Bom, os pronomes relativos têm por função referir-se a um termo anterior, normalmente um substantivo, ao mesmo tempo em que o substitui. Então, o pronome relativo se refere e substitui um substantivo já mencionado. Observe o exemplo que está aí. Vi o menino. O menino é seu aluno. Está havendo uma repetição, está? E nós sabemos que repetições devem ser evitadas. Então, para isso que eu faço, para evitar essa repetição, vi o menino que é seu aluno. Percebo que a palavra que refere-se ao substantivo anterior, menino, ao mesmo tempo em que substitui. Porque se eu tirar a palavra que, eu vou ter que empregar o substantivo menino de novo, como estava no exemplo acima, confere? Então, esta é a função que cabe a um pronome relativo: referir-se e substituir um termo anterior que normalmente é um substantivo. Observem que esta chamada de atenção para o normalmente não é por acaso, não. Por quê? Porque não é raro um pronome relativo referir-se a um outro pronome anterior. Tudo que disser a vocês é mentira, viu? Nada que eu faça contenta a criança. Então, normalmente, o pronome relativo refere-se e substitui substantivos, mas pode referir-se e substituir um outro pronome. Ficou claro? Agora, minha gente, quando nós falamos em pronomes relativos, nós sabemos qual a função que cabe aos pronomes relativos e vamos ver mais. Existem pronomes relativos invariáveis, então não mudam, que, quem, onde, e os variáveis em gênero e número, que são o qual, cujo e quanto. Então, os pronomes relativos são esses, invariáveis e variáveis. Só que existe um detalhe. Quando nós falamos em pronomes relativos, o primeiro que nos vem à cabeça foi o que eu pus no exemplo, o que. Eu digo que o relativo que é a preferência nacional. Sabemos, existiriam outros, acabamos de ver, mas nós insistimos no que. E por qual a razão dessa preferência? Por que motivo empregamos tanto relativo que, sabendo conscientemente que existem outros? Minha gente, o relativo que é
muito empregado, exaustivamente utilizado pela facilidade que ele exige para que empreguemos de forma correta. Vamos ver o motivo? Vamos! Então, é o que nós vamos fazer. Gente, quando nós formos trabalhar com pronomes relativos, em primeiríssimo lugar, nós temos que nos fazer a pergunta: é momento obrigatório de cujo? Por quê? Porque o pronome relativo que só não pode ser empregado se for momento obrigatório, único do cujo. Então eu devo olhar e observar. Aqui é momento de cujo? Se for, acabou aqui. Tem que ser e só pode ser o cujo. E quando vai ser esse momento obrigatório do cujo? Olhem lá. Quando o pronome relativo relacionar o ser a que se refere a algo possuído por ele, usa-se obrigatoriamente a forma cujo, ou suas flexões de gênero e número, isto é, cuja, cujos, cujas. Vejam o exemplo dado. Vi o menino, irmãs são suas alunas. Vocês percebem que existe aqui uma relação de possuidor e de coisa possuída. Vocês conseguem enxergar, neste exemplo, a ideia de que o menino tenha irmãs, a ideia de que sejam as irmãs do menino. Quando existir entre dois substantivos essa ideia de possuidor e coisa possuída, tem que ser e só pode ser o cujo. Então, quando nós formos trabalhar com pronomes relativos, pergunte-se em primeiro lugar: é momento obrigatório de cujo? Ah, é. O autor cujo livro está em primeiro lugar nas vendagens, o autor tem um livro, é o livro do autor, então tem que ser o cujo, acabou, não pode ser outro. Só que além disso, lembrem, o pronome relativo cujo obrigatoriamente terá que concordar em gênero e número com o substantivo após ele. No exemplo que aparece para vocês, o substantivo após o cujo é o substantivo irmãs, feminino singular, feminino plural. Percebam que veio para a forma cujas. Então, em primeiro lugar, quando for momento obrigatório de cujo, não questionemos, obedeçamos. Tem que ser, só pode ser. Lembrando que ele terá que concordar em gênero e número com o substantivo após ele. Ora, aqui está um assunto que devemos discutir um pouco mais. O relativo cujo sempre concordará em gênero e número com o substantivo após ele. O fato de ele já apresentar gênero e número do substantivo que virá após ele faz com que não possamos empregar artigos após o cujo. Jamais pensarmos em dizer ou escrever: vi o menino cujas as irmãs são suas alunas. Por que não? Porque a função que o artigo viria a exercer, o artigo vem para a frente de um substantivo para informar gênero e número dele, não é isso? É. A função que o artigo viria a exercer, o pronome relativo cujo já exerceu. Cujas, se fossem irmãos, seriam cujos, seria cujos. Se fosse a mãe, é cujo, e por aí vai. Por esse motivo, não podemos empregar artigos após o relativo cujo. E este erro é sutil, porque é uma letra, às vezes, cuja mãe, o menino cuja a mãe chegou. E aparece na questão qual alternativa que apresenta erro quanto à redação, de acordo com a norma padrão da língua. Às vezes a pessoa passa por essa escrita cuja a mãe e não percebe que aquela letra comprometeu o período todo. Então, o pronome relativo cujo tem que ser empregado, só ele poderá ser utilizado quando
estabelecer entre dois substantivos uma relação de possuidor e coisa possuída. Então aí não há discussão, só o cujo. Lembrando que ele sempre concordará em gênero e número com o substantivo após e jamais aceita artigos antes desses substantivos, porque ele já exerceu essa função. Agora, minha gente, eu disse a vocês que o pronome relativo que é a preferência nacional. Sabemos que existem vários, mas insistimos no que. Por quê? Qual o motivo? Ele cobra pouco conhecimento nosso para que acertemos. Eu olho, não é momento de cujo, se eu empregar o que eu vou acertar. Isso é verdade. Só que esta facilidade tem um preço, viu? E não é barato, não. Observem o que eu vou dizer a vocês. O livro que eu estou lendo é muito bom. As canetas que estão na gaveta serão doadas para a creche. O cachorro que latiu no quintal, etc, etc. As gatas que estão no telhado, estão fazendo muito barulho. O menino que chegou, as meninas que saíram. Vocês perceberam? O relativo que é generalizante demais. Ele não definiu gênero, ele não especificou número. Por esse motivo, com enorme frequência, o pronome relativo que provoca ambiguidade. Isto é, duplo sentido. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Sempre, vejam lá, vamos ao exemplo, depois a gente volta à parte teórica. As letras de Caetano, que conheço bem, são maravilhosas. Eu empreguei o quê? Só que aí a pergunta surge, quem eu conheço bem, as letras da música ou o próprio compositor Caetano? O fato de o pronome relativo que não especificar gênero, muito menos número, provoca ambiguidade. Tá aí? Então, por isso, vamos agora à parte teórica. Sempre que pudermos empregar o pronome relativo que, e só não poderemos quando for uso obrigatório de cujo, podemos utilizar os pronomes o qual, os quais, a qual, as quais. Essa substituição é bastante empregada para evitarmos ambiguidade. Certo? Olhem aí. O que deixou ambíguo o período, né? Não sei se é Caetano, se são as letras da música que ele compõe. Então vamos lá. As letras de Caetano, as quais conheço bem, são maravilhosas. Não há dúvida de que eu estou me referindo às letras, porque é feminino plural. Agora, as letras de Caetano, o qual conheço bem, são maravilhosas. Eu conheço muito bem Caetano. Nossa, velho amigo meu, vive aqui na minha casa, certo? Não importa, importa que o emprego vai depender do que eu quero expressar. Eu quero me referir às letras, as quais. Eu quero me referir ao Caetano, o qual. Então eu só tenho a ganhar quando eu troco o que pelos correspondentes, o qual, a qual e as formas plural. Porque estes sim determinam gênero, estes especificam número. Então a ambiguidade, a possibilidade de ambiguidade, minha gente, cai 90% no mínimo. Além de sairmos da mesmice. Porque, como eu disse, o relativo que é muito empregado. Cobra pouco da gente, né? Só que não esqueçamos que a palavra que é aquela que, na língua portuguesa, maior número de classificações possui. A palavra que tem aproximadamente, não vou afirmar, mas por volta de 18 possíveis classificações. Uma delas é ser pronome relativo. Então, às vezes, sem querer, a gente emprega a palavra que como pronome relativo, mas no mesmo período eu emprego como advérbio, depois como conjunção. Aí fica aquela repetição, o que. O menino que chegou percebeu que a irmã ainda não estava pronta. Que? Você não vai mais sair comigo? Que feio! Gente, cada que eu empreguei tem uma classificação morfológica. Mas vocês ouviram a mesma palavra.
Se eu tivesse colocado na tela isso que eu falei, vocês estariam lendo a mesma palavra. Então, nós só temos vantagens ao trocar o que pelos correspondentes o qual, a qual, os quais, as quais. Confere? Então, vamos sair da mesmice, né? Primeiro, clareza. Segundo, evitar repetição. Como eu disse, só temos a ganhar. Então, continuando. Todo pronome relativo inicia uma oração. E, se existir na oração que ele inicia a regência, a exigência de uma preposição, esta preposição deverá preceder o pronome relativo. Todo pronome relativo sempre inicia uma oração. E se existir a regência, vamos ver o que é isso? Vamos! Aquele é o professor, todos os alunos confiam. A palavra que está entre professor e todos vai ser um pronome relativo porque virá se referir ao substantivo anterior, professor. Não é momento de cujo, porque o professor não tem nada aí, certo? E não são todos do professor. Então, tem que ser, pode ser o quê? Mas poderia ser o qual. Se eu pude empregar o que e estou me referindo ao substantivo professor, que é masculino singular, eu posso usar o qual. Que ou qual perfeito. E agora eu estou informando que todo pronome relativo inicia uma oração. Então eu vou observar a oração que o pronome relativo iniciou, em que todos os alunos confiam. E quando eu percebo o verbo desta oração, eu verifico que quem confia, confia em algo ou confia em alguém. Confere? Ora, se existe na oração que o relativo iniciou a exigência de uma preposição, essa preposição terá que vir para a frente do relativo. Não foi a preposição em? Confia em. Por isso é que nós temos aquele é o professor em que todos os alunos confiam, como poderia ser aquele é o professor no qual todos os alunos confiam. Eu estou expressando da mesma forma correta a ideia. Quer eu empregue o que, quer eu empregue o qual, desde que obedeça a regência. Certo? Então lembrem, todo pronome relativo sempre inicia oração. Sempre. E aí, quando falamos em sintaxe, nós vamos ver que tipo de oração os pronomes relativos iniciam. Mas já vamos sair daqui agora, sabendo que onde existir um pronome relativo, ali começa uma oração, sem sombra de dúvida. Vejamos aqui. O pronome relativo quem só poderá ser utilizado caso o antecedente fizer referência à pessoa e, pela regência de alguma palavra da oração que inicia estiver preposicionado. Então, embora exista o pronome relativo quem, vocês estão constatando que ele vai exigir um conhecimento maior. Não basta se referir a um termo anterior, que é a função dos pronomes relativos. É preciso que esse termo anterior esteja se referindo a uma pessoa e, por exigência de alguma palavra da oração que o relativo inicie, ele também esteja preposicionado. Observe que eu empreguei o mesmo exemplo. Aquele é o professor, todos os alunos confiam. Empreguei um relativo, já que eu vou me referir e substituir ao mesmo tempo o substantivo professor. Ora, este substantivo está indicando uma pessoa, não é verdade? O professor é uma pessoa. Agora, eu observo, o verbo é o mesmo, é o verbo confiar. E eu já sei, quem confia, confia em. Neste momento, neste exemplo, eu tenho as duas exigências feitas para o emprego correto do quem. Estou me referindo e substituindo um substantivo que indica uma pessoa e terá que estar preposicionado. Então, eu ainda posso escrever dessa maneira.
Aquele é o professor em quem todos os alunos confiam. Porque quem confia, confia em algo ou em alguém. Então percebam, gente, como a nossa língua é rica. Nós temos várias maneiras de expressar uma mesma ideia. Por que insistirmos no que? Por que não usarmos o qual? Se possível, por que não empregarmos o quem? Existe correção em qualquer momento. Então, saber trabalhar com os pronomes relativos é extremamente importante em uma redação. Clareza naquilo que eu estou escrevendo, não é ambíguo, não dá duplicidade de interpretação. Evita repetições. Mas nós não vamos ficar só neste, né, gente? Nós estamos trabalhando com pronomes relativos. Então vejam aqui. O pronome relativo onde ou aonde ou donde só poderá ser empregado quando necessariamente fizer referência a lugar. Então, vamos lá. Gente, o cujo, dois pronomes relativos têm exigências para serem empregados. Dois, não, três, né? O cujo tem que ter aquela relação de possuidor e coisa possuída. O quem, o substantivo tem que indicar uma pessoa e aparecer preposicionado, senão é erro. E o onde, eu só posso empregar o relativo onde se necessariamente estiver me referindo a um lugar, a um espaço físico, a escola onde estudo, certo? A casa onde moro, a sala onde estou. O pronome relativo onde, ele corresponde a em que lugar. Agora, todo pronome relativo inicia uma oração, não foi isso que falamos? Sim. Se o verbo fizer exigência de uma preposição, ela terá que vir para a frente do relativo, como tem que acontecer com qualquer um deles. Então vejam, eu não sei aonde ele foi. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Dependendo do que eu queira dizer, eu poderia também me expressar. Eu não sei para onde ele foi. Porque quem vai pode ir a algum lugar ou pode ir para algum lugar. Certo? E por isso que existe a forma onde. Como também a possibilidade do donde. Visitei a cidade donde você é proveniente. Porque esse donde corresponde a de onde, uma vez que quem é proveniente de algum lugar. A forma donde, ela não é muito empregada, a contração, mas é tão correta quanto se eu disser de onde, assim como aonde, mas aonde tudo junto é mais utilizado sim. Embora não tão empregada, é tão correta quanto. Isso está claro? Agora, vamos conversar. Nós vimos que todo pronome relativo inicia uma oração, certo? 3 impõe condições para serem usados. Vou me repetir. O cujo, o quem e o onde. Então, eu vou adiantar a vocês para que vocês não se surpreendam quando chegarmos lá na frente, na parte sintática. Os pronomes, nós vamos ver que os pronomes relativos, agora generalizando qualquer um deles, ele vai exercer uma função sintática na oração que inicia. Se não sabiam, fiquem sabendo agora. Agora, por esse motivo, 2 deles, que são o cujo e o onde, como eles têm uma condição, são os 2 que sempre vão exercer a mesma função sintática. Quando eu vir o relativo cujo, precedido ou não por preposição, não há problema, eu terei certeza, é adjunta de nominal. Quando eu encontrar o onde, aonde, o donde, eu terei certeza, é adjunto adverbial de lugar. O quem não. O quem possui funções sintáticas, pode ter funções sintáticas variadas. Normalmente, como ele tem que vir preposicionado, normalmente é objeto indireto, não sempre. Sempre são cujo, adjunta de nominal, e o onde,
adjunta adverbial de lugar. Isto ficou claro? Minha gente, por que eu escolhi este assunto com vocês? Pela cobrança nas provas. Quer quanto ao emprego, era momento deste pronome relativo ou tinha que ser um outro? E também em cobranças de regência. Às vezes o erro ou o acerto está na regência do pronome relativo, relacionado ao pronome relativo. Então, quando nós formos trabalhar com pronomes relativos, atenção ao emprego, sigam sempre essa sequência, cujo. Não sendo cujo, o que? Se for o que, pode ser o qual, a qual. Existe a possibilidade do quem. E pode ser o onde, mas sempre comecem pelo primeiro, que é o cujo. Se for cujo, parem aí. Isto ficou claro a vocês? Então agora eu vou propor que nós comecemos a fazer uns exercícios. Vamos ver como é que nós nos sairíamos? Vamos lá. Assim, Dona Tinzinha vai à loja de armarinhos, onde pede meio litro de botões amarelos para o pijama novo do seu filho. Ela descobriu que essa cor ajuda a criança a parar de fazer xixi na cama. Ou então, o irmão mais velho, ao ser questionado pelo mais novo sobre o que vai ser quando crescer, conta estar dividido entre preguiçólogo ou dorminhólogo. Nossa, que dúvida cruel. Se a palavra loja, Dona Tinzinha vai à loja de armarinhos, fosse usada no plural, lojas, o pronome onde seria substituído por. Gente, vamos lá, vamos raciocinar juntos? Sim, vamos! Eu poderia continuar com onde. Só que vai à loja de armarinhos, onde a loja de armarinhos ou vai às lojas de armarinhos. Esse onde manter-se-ia. E aqui eles propõem o aonde. Ela pede meio litro de botões. Não existe regência de preposição, então a alternativa A está por fora. Olha, então vamos tentar substituir pelo quê? Ela está se referindo à loja de armarinhos. O núcleo é loja, feminino, plural. No caso, seriam as lojas, né? Então, poderia ser as quais. Mas veja bem, se ela pede meio litro de botões amarelos nestas lojas de armarinho, quem pede alguma coisa em algum lugar. Teria que ser em mais as, nas quais. Então é a alternativa D de dado. Não pode ser quais porque faltou a letra as, na palavra as, que faz parte do relativo. Na qual está errado letra C porque está no singular e nós estamos nos referindo a um termo feminino, porém plural. E na letra E, pelas quais não existe a regência da preposição por. Existe a regência da preposição em. Quem pede alguma coisa, neste contexto, né? Pede alguma coisa em algum lugar. Então, letra D. Confere? Então, vamos continuar. Assinale a alternativa em que a expressão destacada foi empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui eu tenho que estar vigilante a tudo aquilo que eu disse antes. Lembra que eu falei com vocês? Eu tenho que observar o emprego do pronome e a regência, porque a norma padrão engloba tudo isso. Então, vamos voltar lá para ver como é que vai ficar. Todos estranharam a chegada de Rodrigo Cambará, sob quem ninguém conhecia nada. Gente, o quem está se referindo a Rodrigo Cambará. É uma pessoa. Então, o emprego do relativo está correto. Só que quem não conhece, ninguém conhecia nada. Aí poderia ser conhecia nada sobre alguém e não sob.
Confere? Então não cabe o sob. Teria que ser sobre quem ninguém conhecia nada. E não o sobre. Eliminamos a letra A. Vamos para B. Ele vestia um dolman militar cuja gola era vermelha e os botões de metal. Apareceu aqui o relativo cujo. Quais são as duas exigências? Estabelecer entre dois substantivos uma relação de possuidor e coisa possuída. E concordar em gênero e número com o substantivo que vem após ele. Então, voltemos aqui. Ele vestia um dolman militar azul. Gola era vermelha. Então, o dolman militar azul tem uma gola. É a gola do dolman militar azul. Então, se existe essa relação, o emprego do cujo está correto. Até aqui. Ele tem que concordar com o substantivo após ele, que é gola, feminino singular, cuja, confere. E iniciou uma oração. Gola era vermelha e os botões de metal. Vocês concordam que, neste momento, eu não tenho nenhuma palavra da oração que o relativo inicia, exige preposição. Então, fica sendo apenas o relativo. Se não existe a exigência de uma preposição, eu não vou inventar, não é verdade? Então, deixa como está. A certa é realmente a letra B. Se ela é a correta, vamos ver onde estão os erros das demais. Entrou na venda do Nicolau com um violão do qual trazia tiracolo. Vai se referir o pronome relativo ao substantivo masculino singular violão. Poderia ser o que, mas pode ser o qual. Tudo bem. Agora, quem traz alguma coisa. Ele trazia o violão como? A tiracolo. Não existe nenhuma regência em relação ao violão que o pronome relativo está substituindo. Então, não se justifica o emprego da preposição de mais ou do. Está errado. Trazia com um violão, o qual trazia a tiracolo. Que trazia a tiracolo, mas não do qual. O emprego da preposição invalidou a alternativa. Letra C. O capitão tinha um olhar intenso, ao qual fascinava as pessoas. Bom, o pronome relativo referindo-se a olhar intenso. Olhar masculino singular. O emprego do qual, nota 10. Quanto ao emprego. Agora vamos observar a regência. O olhar fascinava as pessoas, confere? Se eu tirar o relativo é isso. O olhar intenso fascinava as pessoas. Quem fascina, fascina alguém. Neste momento, na oração que o relativo inicia, não existe a exigência de uma preposição. Ora, se não existe, eu vou inventar? Não, eu vou deixar sem a preposição. O capitão tinha um olhar intenso, o qual fascinava as pessoas. Poderia, se quiséssemos, que o olhar intenso que fascinava as pessoas. E vamos ver a letra E. À porta da venda, apeou de seu alazão, onde amarrou uma árvore. Socorro! Empregou-se o pronome relativo onde. Qual é mesmo a condição do relativo onde para ser empregado? Necessariamente, obrigatoriamente, se referir à ideia de lugar. Ele está se referindo ao alazão, ao cavalo alazão. Então, não pode ser o onde. Aqui o erro está no emprego do pronome, não na regência. Confere? De qualquer maneira, a correta é a letra B de bola. Emprego corretíssimo do cujo. Tudo bem? Vamos lá. Nas fantasias subconscientes, tornam a concepção tão sedutora. Então, vamos lá. Pronome relativo que nós vamos empregar. Tem mais um, né? Começa um eufemismo para confortar os futuros pais antes que se metam em uma situação, não podem escapar. Então, vamos voltar ao primeiro espaço. Nas fantasias subconscientes. Vou empregar um pronome relativo. É momento obrigatório do cujo? Não.
Então, se eu empregar o que, eu acerto. Se eu emprego o que, estou me referindo a um substantivo feminino plural, fantasias, eu posso empregar as quais. Confere? Então, eu tenho duas possibilidades. O que e as quais. Agora, tornam a concepção tão sedutora. As fantasias subconscientes tornam a concepção tão sedutora. Na oração iniciada pelo pronome relativo, eu não encontro palavra alguma exigindo, regendo preposição. Então tem que ficar apenas a preposição. Como eu digo, não posso inventar. E a letra A, que traz as quais, tem o acento indicador da crase. Isso significa dizer que empregou a preposição. Preposição A, junto à letra A, que inicia a qual, as quais, contrai e ocorre a crase. Então, a A não pode. Pode ser a B, que tem o que, é isso? Pode ser a C, que tem as quais, sem o acento indicador da crase, e a D. Então, vamos decidir isso no segundo espaço. Um eufemismo para confortar os futuros pais antes que se metam em uma situação, não podem escapar. Pergunto, momento obrigatório de cujo? Não existe nada possuído pelo substantivo situação. Então, eu posso empregar o que, ou, uma vez que eu me refira a um substantivo feminino singular, pode ser a qual, não é isso? Agora, que ou a qual, confere? Sim, confere. Agora, a situação não podem escapar. Ora, quem escapa ou não escapa, escapa de algo ou de alguém. Então, tem que ser ou de que ou da qual. E a segunda alternativa, o segundo espaço, vai me garantir que a resposta correta é a letra D de dado. Que para o primeiro espaço e de que para o segundo espaço. Confere? Minha gente, deixe-me conversar. Esse tipo de questão é exaustivamente cobrado em provas, viu, gente? Então, treinem bastante emprego e regência relacionada a pronomes relativos. Exceção feita à regência em relação a pronomes relativos, existe um grupinho de verbos que não tem nada, em que não é cobrado o pronome relativo, mas existe a cobrança de regência. É um caso à parte. Normalmente é como nós estamos vendo aí. Vamos continuar. Gente, nós temos aqui um texto relativamente grande, então vamos lá. Vamos pegar de amor não. Estou já lá. De amor não. De paixão. Paixão incontida, transbordante, a carta de uma alma sequiosa de afeto. O jovem escritor não teve a menor dificuldade de enviar a resposta. Vamos empregar um pronome relativo. É momento obrigatório. Eu sempre vou me fazer essa pergunta e eu aconselho vocês a se fazerem também a mesma pergunta. Se é momento de pronome relativo, porque estamos nos referindo à carta de uma alma sequiosa de afeto. Eu pergunto, momento obrigatório de cujo? A carta tem um jovem escritor? Não. Então, eu posso empregar o quê? Se eu pude empregar o quê e me refiro à carta, feminino singular, pode ser a qual. Jamais o quem, primeiro porque eu não estou me referindo à pessoa. Não sei nem se tem a regência, mas já não se refere à pessoa, a primeira condição. Então, vamos ficar aqui. O que ou a qual? Vamos trabalhar a oração que o relativo inicia. O jovem escritor não teve a menor dificuldade de enviar a resposta. Quem envia alguma coisa, então a resposta. A alguém ou a alguma coisa, né? Então, aí no caso foi essa alma sequiosa de afeto. Existe a regência da preposição a que terá que vir para a frente do relativo. Ou é a que ou a qual. Mas neste momento, a preposição a encontra a letra a
que inicia o relativo a qual. Não existem dois As nesse momento, então temos que contrair e empregar o acento indicador da classe. Por isso, letra A. Em conformidade com a norma padrão, aqui preenche é a letra A qual, mas com acento indicador da classe. E vamos para a última questão. É a resposta perfeita para países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento populacional. No trecho acima, a substituição da expressão em destaque que enfrentam resulta em regência e emprego de pronome adequados em, como eu disse a vocês, estão cobrando os dois momentos, o emprego do relativo e a regência da oração que o relativo inicia. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou trocar o que enfrenta. Olha, são países desenvolvidos, confere? Então, primeiro eu vejo que não existe aqui a relação de possuidor e coisa possuída, dispenso o cujos. Letra B tá fora. Posso empregar o quê? Posso. Mas se eu posso empregar o quê? Estou me referindo a países desenvolvidos, masculino plural, então eu posso também pôr os quais. Então, o que ou os quais? Só que agora nós vamos, olha aqui a pegadinha, gente, nós vamos trabalhar a regência da oração que o pronome relativo pode receber, a regência que o pronome relativo deve assumir ou não na oração das alternativas. Não mais, eu substituí que enfrentam por os quais ou o que. Agora eu vou trabalhar a regência nas orações apresentadas nas alternativas. Vamos lá. Dos quais preciso resolver. Pode ser o que ou os quais, não é isso? Ora, quem resolve? Resolve algo. Não existe regência. Então, a alternativa A está por fora. Confere? Cujos também nem o emprego já está errado. Agora, de que pode ser o que, né? De que não conseguem solucionar. Ora, quem consegue solucionar ou não consegue solucionar algo, alguma coisa. Então, não existe a regência que não conseguem solucionar. Temos que tirar a preposição, está errada. Alternativa, letra D, aos quais procuram resolver. Os quais sabemos que está correto. Agora, quem resolve, procura resolver algo. Também não tem regência. Então, os quais procuram por resolver. Agora, nos quais há empenho em enfrentar. Os quais está correto. E quem enfrenta, empenha-se em enfrentar em alguma coisa, certo? Empenho em enfrentar. Então, esse em vem para frente, encontra os e vira nos quais há empenho em enfrentar. É a resposta perfeita para países desenvolvidos nos quais há empenho em enfrentar o problema do envelhecimento populacional. É a letra E. Perfeito? Então, minha gente, com isso nós encerramos o nosso encontro. Agradeço a atenção, a paciência e espero sinceramente que tenha sido bastante proveitoso para vocês. E me despeço com um forte abraço e desejo de muito sucesso em tudo aquilo que vocês empreenderem. Até uma próxima, se Deus quiser.